Então, o assunto é regra de L'Hopital, formas indeterminadas e regras de L'Hopital. E corresponde à seção 4.4 de Stewart. Bom, aí vocês já viram no vídeo, vocês já viram alguns exemplos de aplicação da regra de L'Hopital. O resto do que eu vou fazer na aula de hoje são mais exemplos e alguns exercícios, tá? Então, vamos começar com o seguinte. Quero calcular o limite quando x tende a zero de tangente de x menos x dividido por x ao cubo. Ok? Bom, então o esquema é sempre o mesmo. A gente verifica que quando x... A gente primeiro tem que verificar que a regra de L'Hopital, as hipóteses estão satisfeitas. Né? Então vamos lá. Tangente de x é seno de x sobre cosseno de x. Quando x tende a zero, tangente de x tende a seno de zero sobre zero, que é zero. Então, esse cara tende a zero, x tende a zero e x ao cubo tende a zero. E, portanto, eu tenho o direito de aplicar a regra de L'Hopital no caso 0 sobre 0. Tá? Ok. Então, pela regra de L'Hopital, o limite desse quociente é igual ao limite quando x tende a zero da derivada do numerador dividido pela derivada do numerador. Então, o limite desse quociente é o quociente das derivadas. É o limite do quociente das derivadas. Isso não quer dizer que a derivada do quociente seja o quociente das derivadas. Prestem atenção. Ok. Quem é a derivada da tangente de x? É a secante ao quadrado de x. Qual é a derivada de menos x? Menos 1. Derivada do x ao cubo? 3x ao quadrado. Ok. Agora, o que acontece? Quando x tende a zero, você tem secante ao quadrado de x é 1 sobre cosseno ao quadrado de x, e o cosseno de zero é 1. Então, o secante ao quadrado de x tende a 1. Menos 1. Esse numerador todo tende a zero. E o denominador, 3x ao quadrado, também tende a zero. Então, não é que a regra de L'Hopital não valeu nesse caso, é simplesmente que a regra de L'Hopital diz que o que quer que seja esse limite, ele vai ser igual ao limite deste quociente. Mas o fato de que eu ainda não consegui determinar o limite desse quociente não invalida a regra de L'Hopital. E, de fato, eu tenho o direito de aplicar a regra de L'Hopital novamente, no caso, 0 sobre 0. E ganhar o limite, quando x tende a zero, de derivada da secante ao quadrado de x, menos 1. Derivada do menos 1 vai embora, é uma constante. Tá? A derivada da secante ao quadrado de x é a derivada do quadrado, que é 2 vezes a derivada do que tem dentro. O que tem dentro é a secante de x. Então, a derivada da secante é a secante vezes a tangente, dividido por derivada de 3x quadrado, que é 6x. E agora? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é cancelar esse 2 com esse 6. Tá? E a segunda coisa que a gente vai fazer é observar que o meu denominador ainda tende a zero e o meu numerador é secante ao quadrado de x vezes a tangente de x, e a secante ao quadrado de x, tá, tende a 1, tangente de x tende a zero. Então, o meu numerador ainda tende a zero. Só que vai ser interessante a gente reescrever isso
em função da tangente. Então, lembrando que a secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, a gente consegue, antes de aplicar a regra de L'Hopital, reescrever o meu numerador como sendo secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado vezes tangente de x. Então, é tangente de x mais tangente de x ao cubo dividido por 6x. Ok? Agora sim, eu continuo tendo o meu numerador tendendo a zero e o meu denominador tendendo a zero. Portanto, eu posso usar a regra de L'Hopital novamente para concluir que, no caso sempre 0 sobre 0, para concluir que... Sim, alguém tem uma pergunta? Ah, desculpa, tem razão. Faltou a simplificação. Isso aqui é 3. Obrigada, muito obrigada. Para concluir que a derivada agora, o limite deste quociente é o limite do quociente das derivadas do numerador e denominador, e a derivada do meu numerador vai ser derivada da tangente secante ao quadrado de x, mais derivada de 3 tangente de x ao cubo, derivada de tangente ao cubo de x, é a derivada da função cubo, que é 3 vezes ao quadrado, e o que tem dentro é a tangente de x, vezes a derivada da tangente de x. Dividido por derivada de 3x, que é 3. Bom, agora o meu numerador não tende mais a zero. Por quê? Porque a secante ao quadrado tende a 1, tangente ao quadrado vezes secante ao quadrado tende a zero, porque a tangente tende a zero, mas não tem problema. O meu numerador inteiro tende para 1. E o meu denominador é constante igual a 3. Então, esse limite é 1/3. Ok? Esse é o primeiro exercício, primeiro exemplo. Ok, vamos para o segundo. O segundo que eu quero discutir com vocês é o limite quando x tende a π pela esquerda do seno de x dividido por 1 menos cosseno de x. A primeira coisa que a gente faz aqui é verificar se as hipóteses da regra de L'Hopital estão satisfeitas. Então, quando x tende a π pela esquerda, o seno de x tende ao seno de π, que é zero. Então, o seno de x tende a zero. O cosseno de x tende a menos 1. Então, meu denominador tende a 2. Ou seja, eu não aplico a regra de L'Hopital, tá? Porque eu não tenho nem 0 sobre 0 e nem infinito sobre infinito. Tá? Portanto, não vale a aplicação da regra de L'Hopital. E se eu aplicar a regra de L'Hopital, eu vou chegar numa resposta errada. Tá? Então, esse limite é simplesmente zero. Tá? Se vocês fossem aplicar a regra de L'Hopital, o que vocês iriam obter? Que esse limite seria igual ao limite quando x tende a π pela esquerda da derivada do seno, que é o cosseno, dividido pela derivada de 1 menos cosseno, que é seno.
E olha que abobrinha. Esse cara tende para -1, esse cara daqui tende para 0 e tende para 0 pela direita, porque x está tendendo a π pela esquerda, por valores menores do que π. Então, o seno de x é positivo para x menor do que π e tende a 0, né, quando x tende a π pela a π. Então, você teria menos infinito. Mas isso daqui está errado. Porque o meu quociente aqui, minha função seno de x sobre 1 menos cosseno de x, não satisfaz as hipóteses da regra de L'Hopital para x perto de π. E, portanto, eu não posso aplicar L'Hopital. Tá claro, gente? Eu quero enfatizar bastante isso daqui. Não podemos usar L'Hopital, pois não satisfaz hipóteses. O meu quociente não satisfaz as hipóteses necessárias para aplicar a regra de L'Hopital. Tá? Ok. 3. Então, a princípio, a regra de L'Hopital vale apenas para calcular limites de quocientes. Mas, na verdade, com um pouco de manipulação algébrica, a gente consegue calcular limites bem mais complicados, que não são quocientes necessariamente. Então, vejamos, por exemplo, o seguinte: limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda da secante de x menos a tangente de x. Isso aqui também é uma indeterminação. O que você tem aqui, secante de x é 1 sobre cosseno de x. Cosseno de π sobre 2 é 0. Você tem a bola trigonométrica, o ângulo de 90 graus tem cosseno igual a 0. E como eu estou tendendo a π sobre 2 pela esquerda, por valores menores do que π sobre 2, então cosseno tende a 0 por valores positivos. Então, a secante de x vai tender para mais infinito, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda. Tangente de x é seno sobre cosseno. Novamente, o seno de x para x perto de π sobre 2 é positivo, o cosseno é positivo, tende a 0, então essa tangente de x também tende para mais infinito quando x tende a π sobre 2 pela esquerda. E a gente já sabe que esse tipo de indeterminação, esse tipo de limite é indeterminado. Bem, mas o que eu faço, então, num caso desses que não é, obviamente, aplicável à regra de L'Hopital? Eu reescrevo esse limite usando manipulação algébrica como o limite, isso aqui é 1 sobre cosseno menos seno sobre cosseno, então, isso aqui é 1 menos o seno de x dividido pelo cosseno de x. Tá? Agora, o que acontece? Seno de x, quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, seno de x tende a 0, desculpa, seno de x tende a 1, e, portanto, essa diferença tende a 0. Cosseno de x tende a 0. Então, agora eu estou em posição de usar a regra de L'Hopital, no caso 0 sobre 0, para dizer que esse limite é igual ao limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda de derivada do numerador menos cosseno de x dividido por derivada do denominador menos seno de x. Tá? E essa razão aqui tende ao quê? Cosseno de x tende a 0, seno de x tende a 1. Esse limite é 0.
tá? Então, a gente pode aplicar a regra de L'Hopital no caso de uma diferença de funções se a gente conseguir efetuar uma manipulação algébrica e reduzir essa diferença, de fato, a um quociente. Esse aqui foi o número 3, não é? É. Próximo. 4. Limite quando x tende a zero pela direita. Esse é bem interessante. De x elevado a x. Aí vocês vão me dizer assim, mas professora, por que isso daqui é indeterminado? Isso aqui é 0 elevado a zero pela direita. Isso é indeterminado, sim. E vocês vão ver por quê. Tá? Então, vejam. A ideia é que 0 elevado a qualquer coisa deveria ser igual a 0. E qualquer coisa elevada a 0 deveria ser igual a 1. E como 0 não é igual a 1, nós estamos diante de uma indeterminação. Tá. Ok. Então, como é que a gente lida com isso? A gente vai introduzir... Vamos introduzir f de x igual a x elevado a x e g de x igual ao log de f de x. O log de f de x é o log de x elevado a x, que é x ln de x. Cujo limite a gente já calculou. Calculemos novamente. Limite de g de x, quando x tende a zero pela direita, é igual ao limite de x ln de x, quando x tende a zero pela direita, que é igual ao limite de ln de x dividido por 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. E acontece que o log de x para x perto de zero pela direita tende a menos infinito, e 1 sobre x tende para mais infinito. Então, eu posso usar a regra de L'Hopital, no caso, infinito sobre infinito, para escrever isso daqui como limite, quando x tende a zero pela direita, de 1 sobre x dividido por menos 1 sobre x quadrado. Derivada do ln dividido pela derivada de 1 sobre. Isso aqui é limite quando x tende a zero pela direita, de 1 sobre x, vezes menos x quadrado dividido por 1. Isso aqui é igual a limite de menos x sobre x, de menos x sobre 1, que é 0. Então, nós concluímos que o limite de g de x, quando x tende a zero, é igual a 0. Certo? Agora, observe. Observe. F de x é E elevado a g de x. Porque g de x é o ln de f de x. Então, é justamente o expoente ao qual eu tenho que levar E para obter f de x. Então, se eu elevo E a esse expoente, eu obtenho f de x. Elevo E a esse expoente, eu obtenho f de x. Tá? Exponencial é contínua. É uma função contínua. Isso significa que o limite
da exponencial de g de x, quando x tende a zero pela direita, é igual ao limite, é igual à exponencial do limite. Porque se o g de x tende a um certo número, a exponencial dele tende, vale a regra da substituição direta, tende para e elevado àquele número. Então, isso aqui é igual a e elevado a zero, que é igual a 1. Então, a nossa conclusão a posteriori é que esse limite daqui é 1. Mas isso aqui é altamente não óbvio, porque, como eu disse, x elevado a qualquer coisa, quando x tende a zero, tende a zero. Qualquer coisa elevada a x, quando o x tende a zero, é 1. E a pergunta sobre x elevado a x quadrado não tem nada de óbvio. Para vocês terem uma noção de quão não óbvio que é isso, observe que o limite de x elevado à raiz de x, quando x tende a zero, não vai ser 1. Por quê? Eu faço a mesma brincadeira, eu calculo o limite do logaritmo disso, raiz de x, ln de x. Isso aqui é o limite de ln de x dividido por 1 sobre raiz de x. Não sei se eu tenho razão ou não, vamos ver. Isso aqui é o limite de 1 sobre x dividido por 1 sobre raiz de x. Isso aqui é x elevado a menos 1 meio. Então, isso aqui é menos 1 meio, x elevado a menos 3 meios. Não, isso aqui ainda está dando certo. É possível que qualquer polinômio aqui ainda dê certo. Pois é, isso aqui ainda deu. Deixa eu ver. Isso aqui ainda dá limite de raiz de x. Ainda é 0. Então, isso daqui ainda é 1. Vamos fazer o próximo exemplo. Então, esse aqui foi o número 4. Número 5. Limite, quando x tende a 0 pela direita, de 1 mais seno de x elevado à cotangente de x. Bom, como é que é isso aqui? 1 mais seno de x tende a 1. Cotangente de x é cosseno de x sobre seno de x. E o seno de x tende a zero, e tende a zero por valores positivos, porque x está tendendo a zero por valores maiores do que zero. Tá? Então, cotangente de x tende para mais infinito. 1 elevado a mais infinito também é indeterminado. Porque 1 elevado a qualquer coisa deveria ser igual a 1. Certo? Mas, se esse número aqui for menor do que 1, tá? Então, se você estiver tendendo a 1 por valores menores do que 1, então você eleva esse número suficientemente alto, isso daqui vai tender a zero. E se esse número for maior do que 1, esse número vai tender a infinito. Então, na verdade, a gente não sabe o que está acontecendo aqui, e é por isso que isso aqui é indeterminado. Novamente, eu vou usar aquele esquema que eu fiz antes, eu vou calcular o logaritmo. Então, eu vou introduzir f de x é 1 mais seno de x elevado à cotangente de x. Eu vou introduzir g de x é igual a cotangente de x ln de 1 mais seno de x, que é igual ao ln de f de x. Tá? Portanto,
f de x é a exponencial de g de x. Tá? Ok. Então, nós vamos calcular quanto é o limite de g de x quando x tende a zero pela direita. Isso é o limite quando x tende a zero pela direita da cotangente de x ln de 1 mais seno de x. Bom, agora, como é que está isso daqui em termos de L'Hopital? Acho que a gente ainda não está na situação L'Hopital, né? Porque o cotangente de x é cosseno sobre seno, isso aqui tende para mais infinito, e o ln de 1 mais seno de x, 1 mais seno de x tende para 1, ln de 1 é zero. Então, isso daqui tende para zero, desculpa. Para zero. Então, nós não estamos na situação L'Hopital ainda. Temos que massagear essa expressão até chegar na expressão para L'Hopital. Então, eu vou reescrever isso aqui. Vamos fazer várias tentativas, tá? Então, eu vou começar escrevendo isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é o limite quando x vai para zero pela direita. Eu vou abrir o cosseno em cosseno sobre seno. Então, isso pode não ser a melhor maneira. Isso aqui é cosseno de x, ln de 1 mais seno de x, dividido por seno de x. Ok? Bem, agora eu estou numa situação do tipo zero sobre zero, porque quando x tende a zero, cosseno de x tende a 1, ln de seno de 1 mais seno x tende a ln de 1, que é zero, e 1 mais seno x é um número maior que 1, porque o seno é positivo. Então, essa função no numerador tende a zero. E no denominador, a minha função também tende a zero, então eu posso usar a regra de L'Hopital. Então, isso aqui é igual, pela regra de L'Hopital, caso zero sobre zero, isso aqui é igual ao limite, quando x tende a zero pela direita, de derivada no numerador dividido por derivada do denominador. É mais fácil calcular a derivada do denominador, porque só tem que derivar o seno de x. Então, a derivada do denominador é o cosseno. E a derivada do numerador? Você vai ganhar derivada do cosseno, isso é um produto. Então, eu derivo o primeiro termo, seguro o segundo, mais seguro o primeiro, derivo o segundo. Derivada do ln de 1 mais seno de x é derivada do ln, que é 1 sobre, vezes a derivada do que tem dentro. Agora, vamos analisar o que acontece com o meu numerador. Seno de x tende a zero, ln de 1 mais seno de x tende para ln de 1, que é zero. Então, esse pedaço aqui tende a zero. Cosseno de x tende a 1. 1 sobre 1 mais seno de x tende a 1. Cosseno de x tende a 1. Então, o meu numerador tende para 1. E o meu denominador tende para 1 também. Então, esse limite aqui é 1. Aí eu retomo isso aqui. F de x é elevado a g de x. Então, eu ganho o quê? Olha só, aquele exemplo que eu estava procurando está aqui. Está bem aqui. Ó. Limite de 1 mais seno de x elevado a cotangente de x, quando x tende a zero pela direita, é igual ao limite, isso aqui é o limite da f de x. Então, é igual ao limite, quando x tende a zero pela direita, de e elevado a g de x.
porque f de x é elevado... essa expressão é f de x, está aqui. E f de x é e elevado a g de x. Então, pela continuidade da exponencial, isso aqui é e elevado ao limite de g de x. E a gente acabou de verificar que o limite de g de x, limite de g de x é igual a 1. Então, o resultado é igual a E. Ou seja, o limite de 1 mais seno x elevado à cotangente de x deu E. Então, observe que esse limite era do tipo é 1 mais seno de x, a base estava tendendo a 1, e o expoente era cosseno sobre seno, estava tendendo a mais infinito. Então, isso aqui era uma coisa do tipo 1 elevado a mais infinito. Não tinha como a gente adivinhar que esse 1 elevado a mais infinito daria E. Daria nesse sentido aqui, E. Então, esse aqui foi o exemplo número 5. 6. Esse aqui é facinho. Limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado mais x menos 6 dividido por x menos 2. Eu chamo a atenção que a gente já sabe calcular esse tipo de limite. Por quê? Porque isso aqui 2 é raiz do meu numerador, então 2 elevado ao quadrado é 4, mais 2, 6, menos 6, 0, e é raiz do meu denominador. Então, é só eu fatorar o x2 mais x menos 6 em x menos 2 vezes x mais... x menos 2 vezes x mais 3, tá? E calcular o limite, a gente vai obter 5. Mas vamos fazer isso usando a regra de L'Hopital. Pela regra de L'Hopital, meu numerador tende para 0, o meu denominador tende para 0, e, portanto, eu posso aplicar a regra de L'Hopital no caso 0 sobre 0 e obter que esse limite desse quociente é a mesma coisa que o limite do quociente das derivadas. Derivada de x² mais x menos 2 é 2x mais 1. Derivada de x menos 2 é 1. Então, esse limite é o limite quando x tende a 2 de 2x mais 1, que é 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Tá? A observação que eu acabei de fazer agora foi que para x diferente de 2, x ao quadrado mais x menos 6 sobre x menos 2 é igual a x menos 2 vezes x mais 3 sobre x menos 2. E se x é diferente de 2, eu posso cancelar o x menos 2 com x menos 2 e obter x mais 3. Portanto, essa nossa manipulação algébrica que a gente aprendeu antes vai nos fornecer o mesmo resultado. Quando x tende a 2, o limite de x mais 3 é 5. Usar a regra de L'Hopital nesse tipo de problema é o que nós matemáticos chamamos de matar uma formiga com um canhão. Sete. Limite quando x tende a 1
de x elevado a menos 1 sobre x elevado a b menos 1. Bom, aqui, gente, como é o x que está variando, não importa o valor de a, quando x tende a 1, x elevado a tende a 1 também. E, portanto, meu numerador e meu denominador tendem a 0. Então, eu posso usar a regra de L'Hopital, caso 0 sobre 0, para descrever esse limite como sendo o limite quando x tende a 1 de deriva x elevado a menos 1. A x elevado a menos 1, porque a gente sabe que a regra da potência vale para qualquer potência real, dividido por bx elevado a b menos 1. Muito bem? Quando x tende a 1, x elevado a menos 1 tende a 1, x elevado a b menos 1 tende a 1, e este limite, o resultado dele é a sobre b. Este limite daqui não tem como fazer usando a fatoração, porque o a pode ser qualquer coisa, qualquer número real. Como é que você vai fatorar x elevado à raiz de 2 menos 1 como x menos 1 vezes alguma coisa? Não é? Então, ou se você tiver que fatorar raiz cúbica de x menos 1 dividido por raiz sétima de x menos 1, tá? Você até consegue fazer a fatoração, mas é muito trabalhoso. Aí sim o L'Hopital se justifica, porque nos fornece uma resposta imediatamente. 8. Limite quando x tende a 0 de um quociente seno de 2020 x dividido por tangente de 2021 x. Quando x tende a 0, o meu numerador tende a 0 e meu denominador, que é seno sobre cosseno, também tende a 0. Ok. Então, usemos a regra de L'Hopital. Eu vou fazer isso aqui na próxima página. No caso, 0 sobre 0, para ganhar que esse limite é o limite do quociente das derivadas. Deriva o seno de 2020x, você ganha 2020 cosseno de 2020x. Por quê? Porque o seno de 2020 eu derivo a função de fora, que é a função seno, derivada dá o cosseno, avaliada no que tem dentro, vezes a derivada do que tem dentro. Derivada de 2020x é 2020. Dividido por derivada da tangente de 2021x. Derivada da tangente é a secante ao quadrado do que tem dentro, 2021x, vezes a derivada do que tem dentro, 2021. Ok. Agora, gente, quando x tende a 0, o cosseno tende a 1, portanto, meu numerador tende a 2020, e a secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Mesmo que eu tenha 2021x, x tendendo a 0, 2021x também tende a 0. Então, a secante ao quadrado também tende a 1, e, portanto, meu denominador tende para 2021. Então, o resultado é 2020 dividido por 2021. Tem como chegar nesse resultado sem usar a regra de L'Hopital? Tem. Eu vou mostrar para vocês como.
sem usar L'Hopital. Eu escrevo seno de 2020x dividido por tangente de 2021x. Eu vou escrever isso aqui assim. Isso aqui é seno de 2020x vezes tangente é seno sobre cosseno. Então, eu vou ficar com cosseno 2021x dividido por seno de 2021x. E agora eu vou multiplicar e dividir por 2020x e por 2021x. Qual é a vantagem disso? Quando eu tomo o limite, quando x tende a zero, eu vou descobrir o seguinte. Esse limite daqui é do tipo seno de alguma coisa sobre alguma coisa, quando alguma coisa vai para zero. Então, esse daqui tende para 1. Este daqui tende para 1, porque x está tendendo a zero, 2021x tende a zero, cosseno de zero é 1, e cosseno é contínuo. Este daqui tende a 1 também, porque este daqui é 2021x dividido por seno de 2021x, ou seja, é 1 sobre seno de alguma coisa dividido por alguma coisa, quando alguma coisa tende a zero. Então, esse daqui tende para 1 também. Então, o resultado é que o limite de seno de 2020x dividido por tangente de 2021x, esse limite é igual ao limite de 2020x dividido por 2021x, quando x tende a zero, e esse resultado aqui nós já sabemos que é igual a 2020 dividido por 2021. Porque eu posso cancelar esses x's do numerador e do denominador. Tá? Então, dá para fazer sem usar o L'Hopital? Dá. Agora, eu concordo com vocês que usando o L'Hopital é muito mais rápido. É mais certo e mais rápido. Tá? Então, nesse caso, eu não diria que você está usando um canhão para matar uma formiguinha. Tá? Talvez um canhão para matar uma tartaruga, mas não uma formiguinha. Próximo. Esse foi o número 8. 9. 9. Tá aqui. Calculemos o limite, quando t tende a zero, de 5 elevado a t menos 3 elevado a t dividido por t. Tá. Ok. Bem, nesse caso nós temos denominador tende a zero. Numerador, t tendendo a zero, 5 elevado a t tende a 1. E 5 elevado a zero é 1, e 5 elevado a t é uma quantidade, é uma função contínua. 3 elevado a t também tende a 1, então meu numerador também tende a zero. Ok? Então, eu posso usar a regra de L'Hopital, caso zero sobre zero. Só que eu preciso saber como é que é para calcular a derivada de 5 elevado a t. Para isso, a gente se lembra que... Lembrar. 5 elevado a t é igual a e elevado a t log de 5.
é igual a E elevado a log de 5 elevado a T, que é E elevado a T log de 5. 3 elevado a T é E elevado a T log de 3. E assim é que a gente calcula a derivada de 5 elevado a T menos 3 elevado a T. Então, pela regra de L'Hopital, esse limite é igual ao limite, desculpa, isso aqui é T tendendo a zero de derivada do denominador, 1. Derivada do numerador, a derivada de E elevado a T ln de 5, que é ln de 5 E elevado a T ln de 5. É a derivada da exponencial vezes a derivada do que tem dentro. Então, é ln de 5 vezes E elevado a T ln de 5, que é igual a 5 elevado a T. Menos a derivada de 3 elevado a T, que é ln de 3 vezes 3 elevado a T. Ok. Agora, quando T tende a zero, o que está acontecendo? O meu denominador é 1, o meu numerador tende para 5 elevado a zero é 1, 3 elevado a zero é 1, então isso aqui tende para ln de 5 menos ln de 3, que é igual ao log de 5 terços. Tá bom? 10. Limite, quando x tende para infinito, mais infinito, tá? Do log de x ao quadrado dividido por x. O que nós temos? Log de x, quando x vai para mais infinito, vai para mais infinito. X vai para mais infinito. Então, eu vou aplicar a regra de L'Hopital, infinito sobre infinito. Ganhando que isso aqui é o limite, quando x vai para mais infinito, de deriva o denominador, 1. Deriva o numerador, é a derivada do quadrado, vezes a derivada do que tem dentro. A derivada do quadrado é 2 vezes. 2 vezes o quê? 2 vezes o que tem dentro. Vezes a derivada do que tem dentro. Então, nós estamos com o limite de 2 ln de x sobre x. Agora, meu numerador ainda tende a mais infinito e meu denominador ainda tende a mais infinito. Então, eu ainda não resolvi o problema. De fato, eu já calculei esse limite antes. Vamos calcular novamente. Eu posso usar a regra de L'Hopital. Caso infinito sobre infinito. E o que eu ganho? Eu ganho 2 sobre x dividido por 1. Isso aqui tem limite zero. Então, a derivada do log de x ao quadrado sobre x é igual a zero. Dez. 11. Limite, quando x tende para mais infinito, do log de x, isso aqui não é o log de x ao quadrado. Isso aqui é a função composta, log do log de x sobre x elevado a n. Esse é o limite que eu estou interessado agora. Tá? Então, veja, primeiro, faz sentido isso aqui? Faz, porque quando x fica muito grande positivo, o log fica muito grande positivo e eu consigo calcular o log de um número muito grande positivo.
Bem, em particular, eu acabei de verificar que quando x vai para infinito, o log do log de x vai para infinito e x elevado a n também vai para infinito. Então, pela regra de L'Hopital, caso infinito sobre infinito, o resultado aqui é o limite quando x vai para mais infinito de derivada do denominador nx a n menos 1 vezes a derivada do numerador, que é o quê? A derivada do log de alguma coisa é 1 sobre vezes a derivada do que tem dentro, derivada de log de x, 1 sobre x. Então, o que nós obtivemos foi o limite quando x vai para mais infinito de 1 dividido por n, x a n, log de x. O que eu fiz? Eu reescrevi isso como 1 sobre x log de x e multipliquei aqui por n, x elevado a n menos 1. Tá? Quanto vale esse limite? X tende a mais infinito, esse cara vai para mais infinito, log de x vai para mais infinito, 1 sobre um número enorme positivo é um número pequenininho. Não sei se vocês se lembram, mas cedo nesse curso eu disse a vocês que uma das lições mais importantes que vocês tinham que aprender é que 1 sobre um número pequenininho, 1 sobre um número grande é um número pequenininho e 1 sobre um número pequenininho é um número grande, podendo ser positivo ou negativo. Então a gente fica usando essa mesma ideia toda hora, vez por vez, por vez, por vez, toda hora. Doze. Limite quando x tende para mais infinito de x tangente de 1 sobre x. Isso aqui é um produto, não é um quociente de funções. Vamos abordar aí. X vai para mais infinito. 1 sobre x tende a zero. Tangente de zero é zero. E tangente é uma função contínua. Tá? Ok. Vou reescrever isso aqui assim. Limite quando x vai para mais infinito. Eu vou escrever isso como tangente de 1 sobre x dividido por 1 sobre x. Tá? Agora, eu vou mostrar para vocês duas maneiras diferentes de resolver esse problema. Só um instantinho. Ok. Então, isso aqui é igual, pela regra de L'Hopital. Bom, primeiro, x vai para mais infinito, 1 sobre x vai para zero, tangente de 1 sobre x vai para zero. E 1 sobre x aqui vai para zero, então eu posso usar a regra de L'Hopital, no caso, 0 sobre 0. Certo? Então, esse aqui é o limite quando x vai para mais infinito de derivada de tangente de 1 sobre x, o que é? É a secante, a derivada da tangente, que é um secante ao quadrado, vezes a derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x quadrado. Dividido por derivada de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x quadrado. Ok. Agora vejam, eu posso cancelar esse menos 1 sobre x quadrado com o menos 1 sobre x quadrado do denominador e eu fiquei com o limite da secante ao quadrado de 1 sobre x. 1 sobre x tende a zero, a secante ao quadrado de zero é 1. Então, esse limite
é igual a 1. Tá? Bem, vamos refazer esse limite. Então, eu quero colocar aqui outro modo. Esse limite daqui, x tendendo para mais infinito, de x tangente de 1 sobre x, é a mesma coisa que o limite de 1 sobre z tangente de z quando z tende a zero pela direita. Por quê? Eu estou fazendo aqui z igual a 1 sobre x. Quando x vai para mais infinito, 1 sobre x vai para zero e vai para zero por valores positivos. Então, é isso que eu estou dizendo aqui. Z vai para zero por valores positivos. Se z é 1 sobre x, x é 1 sobre z. Então, isso aqui é a mesma coisa que o limite de tangente de z dividido por z. E agora, isso aqui é muito mais fácil. Por quê? Olha só. Porque tangente de z sobre z, quando z vai para zero, é o limite do seno de z sobre cosseno de z vezes z. E agora é claro que esse limite aqui é igual a 1, porque seno de z sobre z é o limite fundamental, eu já sei que é igual a 1, e o cosseno de z tende a 1 também. Então, esse modo é até mais barato do que usando a regra de L'Hopital. 13. Limite quando x vai para mais infinito de x elevado a 1 sobre x. O que é isso? Para calcular esse limite, a gente usa aquela técnica de introduzir a função f de x e o seu logaritmo g de x. Toda vez que eu tenho uma potência com uma indeterminação, eu vou usar uma técnica como essa. E ao log de x elevado a 1 sobre x, pela propriedade de logaritmos, desce o expoente, 1 sobre x, vezes log da base. Okay? Bom, o limite da g de x, quando x tende para mais infinito, é o limite do log de x sobre x, quando x tende para mais infinito, e você está numa mais uma instância de aplicabilidade da regra de L'Hopital, no caso, infinito sobre infinito. Então, você ganha limite, quando x vai para mais infinito, de derivada do logaritmo 1 sobre x. Derivada de x é 1. Então, é o limite quando x vai para mais infinito de 1 sobre x, que é 0. E, portanto, o limite de f de x que é o que a gente estava procurando aqui, que f de x é x elevado a 1 sobre x, é igual a e elevado a 0, que é 1. E elevado ao limite da g, que é 1. Limite 1 mais x elevado a 1 sobre x. Quando x tende a 0.
Esse limite aqui é muito interessante. Vamos usar a mesma técnica. F de x é 1 mais x elevado a 1 sobre x. Primeiro, desculpa, quando x tende a 0, 1 mais x tende a 1 e 1 sobre x tende a infinito. E eu quero, de fato, especificar aqui que eu quero 0 pela direita. Então, isso aqui é 1 elevado a infinito. Certo? Ok. G de x vai ser o ln de f de x, que é igual a 1 sobre x ln de 1 mais x. F de x é elevado a g de x. Então, eu quero calcular o limite de g de x quando x tende a 0 pela direita. Isso aqui é o limite, quando x tende a 0 pela direita, do ln de 1 mais x dividido por x. Ln de 1 mais x tende para ln de 1, que é 0. X tende a 0. L'Hopital, 0 sobre 0. Esse é o limite quando x tende a 0. Agora, pela regra do L'Hopital, eu tenho que calcular o limite desse quociente como o limite do quociente das derivadas. Derivada do log de 1 mais x é 1 sobre 1 mais x. Vezes a derivada que tem dentro, que é 1. Dividido pelo derivada de x, que é 1. Resultado, quando x tende a 0, esse limite aqui tende a 1. E, portanto, o limite de x mais 1 elevado a 1 sobre x, quando x tende a 0 pela direita, é igual a e elevado ao limite de g de x, e elevado a 1, que é. Pessoal, foi assim que a gente definiu o número e, o número de Euler. Foi assim que a gente introduziu o número e. Quando a gente escreveu que isso aqui era o número tal que a derivada na origem da função exponencial era 1, a reta tangente era paralela à reta y igual a x, a gente fez uma conta indicando como é que você poderia calcular esse número. E esse número, a ideia do cálculo desse número era exatamente esse limite aqui. Só que na época eu escrevi como 1 mais h elevado a 1 sobre h. Podem consultar o vídeo sobre que tem a introdução do número e. Bom, tenho mais dois exemplos. Um deles é bastante rápido, tá? Eu quero calcular o limite quando x vai para mais infinito de x menos o log de x. Então, esse aqui é muito difícil da gente enxergar de cara o que a gente tem que fazer, porque não parece ter uma manipulação algébrica simples. X vai para mais infinito, log de x vai para mais infinito também. Então, você tem uma indeterminação do tipo mais infinito menos mais infinito. Não tem regra de L'Hopital para isso e não tem manipulação algébrica óbvia. Então, o que a gente faz? A gente inventa a manipulação algébrica. A gente vai reescrever isso como sendo o limite, quando x vai para mais infinito, de x vezes 1 menos log de x sobre x. Eu vou fatorar o x. E agora, o que acontece? Limite de log de x sobre x, quando x vai para mais infinito, nós já calculamos várias vezes. Isso daqui usando L'Hopital, caso infinito sobre infinito. Isso aqui é igual ao limite, quando x vai para mais infinito, de 1 sobre x dividido por 1, que é 0. Então, com essa observação, eu observo que este fator, esse termo está indo para 0. Então, este fator está indo para 1.
x está ficando enorme, então isso aqui se parece com um número enorme positivo vezes 1. Esse limite é mais infinito. Tá? Último exemplo que eu queria discutir com vocês. Exemplo 16. É um exemplo bem interessante. Limite de x sobre raiz de x2 mais 1. Para vocês verem que nem sempre as coisas dão certo. Tá? Olha só. Vejamos. Quando x vai para mais infinito, o meu numerador, obviamente, vai para mais infinito e o meu denominador também vai para mais infinito. Oba! Posso aplicar a regra de L'Hopital caso infinito sobre infinito. E eu ganho que esse limite é igual ao limite em mais infinito de deriva o x, não. Deriva o numerador, não. Derivada do denominador, a derivada da raiz quadrado, que é 1 sobre 2 raiz quadrado, vezes a derivada do que tem dentro. Derivada de x2 mais 1, que é 2x. Vamos arrumar a casa. Isso aqui é igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de raiz de x2 mais 1 sobre x. Aqui eu cancelo esse 2 com esse 2 e escrevo esse 1 sobre raiz de x, 1 sobre raiz de x2 mais 1 como raiz de x2 mais 1. Bem, parece que não sai do lugar. Vamos fazer de novo. Meu numerador tende para mais infinito, meu denominador tende para mais infinito. Vamos usar L'Hopital infinito sobre infinito. Ok? Então, esse aqui é igual ao limite. Quando x tende para mais infinito, de deriva o denominador, 1. Derivada do raiz de x2 mais 1, eu já sei quanto dá. Está aqui, é x sobre raiz de x2 mais 1. Conclusão, esse limite é igual ao limite, quando x tende a mais infinito, de x sobre raiz de x2 mais 1. Espera aí, mas foi aqui que eu comecei. Isso significa que eu não saí do lugar, que eu tô voltando para onde eu comecei, ou seja, essa conta foi irrelevante, essa conta não me levou a lugar nenhum. Não é que essa conta esteja errada, é só que ela não forneceu o resultado. Como é que eu faço para calcular esse limite? Ora, isso vocês já sabiam de antes. O limite de x sobre raiz de x2 mais 1 é calculado usando os métodos de que nós já dispunhamos. Isso aqui é o limite. Quando x fica enorme positivo, de x dividido por x raiz de 1 mais 1 sobre x quadrado. Põe em evidência o maior expoente possível do x no numerador e no denominador, tá? E cancela. Vê o que sobra. Então, agora sobrou 1 sobre raiz de 1 mais um número pequenininho próximo de zero. Esse limite é 1. Tá? Bom, ok, pessoal? Isso aqui encerra a aula de hoje. Eu vou parar a gravação aqui.